A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o obreiro Rogério, congrego na Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo da terceira etapa do Jardim Céu Azul, a qual sou ovelha da pastora Socorro. Eu agradeço primeiramente a Deus, agradeço também a nossa pastora presidente Eloide Ramos e ao nosso pastor Gideon Júnior, a qual são idealizadores dessa grande obra do Senhor, que é a leitura bíblica diária. Agradeço também a minha pastora Socorro pela confiança a mim prestada para estarmos meditando na palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, capítulo 25. Na leitura anterior, amada Igreja do Senhor, nós vimos que Davi pega 10 dos seus jovens e envia até Nabal com a seguinte mensagem: dos feitos a qual Davi tinha feito ali com os pastores de Nabal e com seu rebanho, que mal algum teria lhe acontecido enquanto eles estavam ali no deserto, e também pediu alguns donativos, porque ali naquele momento Davi e seus homens estavam privados de mantimentos. Então ele envia para Nabal a seguinte mensagem: envia aquilo que você tem em mãos. E no versículo 10 e 11 nós iremos ver qual foi a resposta de Nabal para os servos de Davi. E diz assim: e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos hão hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Sim, amada igreja. Essa foi a resposta de Nabal para os servos de Davi. Nós vimos que lá no versículo 3, a palavra do Senhor vai dizer que Nabal era um homem duro e maligno nas suas obras. Fiz uma pesquisa também sobre o significado do nome de Nabal, a qual tem o significado de tolo, nécio, e nos tempos de hoje seria um homem louco. E veremos que ele realmente é tudo isso e mais um pouco. Vejamos, quando no versículo 10 Nabal diz, ou melhor dizendo, pergunta aos jovens: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Não é que ele não conhecia a pessoa de Davi, pois ele bem sabia quem ele era e quem era o seu pai. No entanto, ele até menciona o nome de Jessé. E neste momento, estava falando em um tom de humilhação. Ou seja, literalmente falando, Nabal estava desfazendo da pessoa de Davi e o desprezando. Amada igreja. Era como se ele falasse: esse tal Davi, para mim, não representa nada. Não passa de um escravo fugitivo. Sim, amada igreja. Na tradução de hoje seria escravo fugitivo, pelo fato de Davi estar ali no deserto, fugido de Saul. E ele ainda vai mais longe, quando ele diz: eu haveria de pegar do meu pão e da minha água, ou até mesmo da carne que eu abati para os meus criados, e dar para um bando de gente que eu não conheço, e vem nem sei de onde, não dando a mínima, amada igreja, ou nenhuma importância para aquilo que Davi tinha feito em seu favor. Pense em um homem de tamanha arrogância. Ele era tão tolo que Nabal não tinha consideração pelas questões éticas ou até mesmo religiosas. O texto bíblico deixa bem claro que nem mesmo a sua esposa podia contar com ele. Está lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 17. Da maneira que ele agiu, era como se ele falasse: não pedi favor nenhum. Se ele fez, foi porque ele quis. Não tenho nem que agradecer, muito menos retribuir. Creiam, amados irmãos, que em algum momento da nossa caminhada cruzamos ou até mesmo conhecemos pessoa com essa índole. Sim, amada igreja. Salmos capítulo 14, versículo 1 vai dizer,
Disseram os tolos no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Sim, amada igreja. O louco, ou seja, o tolo, sempre será vítima de si mesmo. Sempre arrumará problemas para si mesmo. Problemas tais que muitas das vezes serão as outras pessoas que terão que resolver por ele. O pecado de Nabal não honra o nome da sua família a quem ele pertencia. Que nós vamos ver que ele pertencia à descendência de Caleb. Vive como se Deus não existisse. E ele ainda vai além, ele afronta o ungido de Deus, que seria Davi. Porque naquele momento, Davi ele já era ungido do Senhor. Mas hoje eu te deixo uma pergunta. Será que a maioria dos problemas que nós enfrentamos não são resultado da nossa própria insensatez? Será, amada igreja do Senhor, que alguns problemas que nós enfrentamos não seriam resultados de alguma insensatez da nossa parte? Que nós venhamos meditar nisso. Continuemos. Nós iremos ver que Nabal teve a maior oportunidade da sua vida, porém desperdiçou por causa do seu eu e da sua tolice. Teve tudo para construir uma amizade ou até mesmo fazer uma aliança com aquele que seria o próximo rei de Israel. Pensa comigo, tudo estava ao seu favor. Por que eu digo isso? Ele era descendente de Caleb. Vivia a sudeste de Hebrom, mais ou menos uns 11 quilômetros de distância de Hebrom, terra a qual Caleb conquistou. Ele morava em Maom e apacentava os seus rebanhos na fronteira de Judá. Porém, em um futuro muito próximo, Davi, da tribo de Judá, iria reinar em Hebrom, que seria ali a primeira capital no início do reinado de Davi. E próximo dali, quem estaria? Sim, Nabal, aquele que teria ajudado a Davi em seu momento de aflição. E como Davi é conhecido o homem segundo o coração de Deus, com certeza Davi tinha o retribuído 100 vezes mais. Porém, não foi assim que aconteceu. Nabal, mesmo sendo da casa de Caleb, não seguiu o seu exemplo, a qual por 45 anos perseverou no Senhor, lutando e conquistando territórios esses que foram divididos entre as tribos de Israel, e somente aos 85 anos de idade. Sim, amada igreja do Senhor. Caleb, ele passa uma boa parte da sua vida lutando, mas lutando para os seus irmãos, lutando em prol da conquista para o Senhor, lutando lutas e perseverando em Deus, e somente aos 85 anos de idade, depois dele ter lutado as guerras de seus irmãos, ele vai até Josué para pedir a sua herança, a qual Deus lhe tinha prometido, que está em Josué, capítulo 14, a partir do versículo 5. Porém, Nabal era um homem que só pensava em si mesmo, uma pessoa que não pensava no próximo. Mesmo sendo muito rico e poderoso, mesmo em tempos de muita fartura e hospitalidade, ele negou ajuda ao necessitado. Não cumpriu o que está escrito em Deuteronômios capítulo 15, versículo 11, que diz: sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Sim, amada igreja, a soberba que havia no coração de Nabal não permitiu que ele abrisse o coração para abençoar Davi. E a palavra de Deus vai ser bem clara em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, porém dá graças aos humildes.
Provérbios 29 e 23, vai dizer que o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém grande honra. E aproveitando aqui esse pique, gostaria de dizer alguns outros personagens bíblicos que se frustraram em meio à sua arrogância. Sim, pessoas que tinham tudo para serem pessoas de posicionamentos maiores, porém não foi assim que aconteceu. Deram lugar à sua arrogância, pecaram contra o Senhor e não alcançaram o objetivo. O rei Nabucodonosor era um grande estrategista militar, responsável por construções como os Jardins Suspensos e por transformar a Babilônia em uma potente cidade. Mas a arrogância o contaminou e Nabucodonosor gloriou a si mesmo ao contemplar a cidade, dizendo: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Eita, amada igreja, será que o homem estava no seu eu? Será que o homem estava literalmente exaltando o seu ego aqui? Isso se encontra lá em Daniel capítulo 4, versículo 30. E por causa do seu orgulho, Nabucodonosor foi expulso do meio dos homens e passou a viver com os animais selvagens e a comer capim como os bois. Lá em Esdras, capítulo 5, versículo 9, vai dizer também que havia um certo homem chamado Amã, dominado por sua prepotência, planejou matar não apenas Mordecai, mas massacrar todos os judeus. Porém, seus planos foram frustrados e Amã foi morto na própria forca que construiu para Mordecai. O orgulho de Amã o condenou à morte. Amada igreja. Em Isaías capítulo 2, versículo 11, vai dizer: virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados, e somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu também quero dizer sobre o anjo de luz. Sim, Lúcifer, que era um anjo protetor, luminoso, sábio e belo, mas exaltou o seu ego, dizendo em seu coração, ou seja, a palavra de Deus vai dizer que em seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Está lá em Ezequiel 28, 14. Amada igreja. E ele ainda foi mais além. Ele quis se colocar acima de Deus quando ele diz: olha, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Está lá em Isaías 14, versículo 13 e 14. E ele ainda iludiu uma terça parte dos anjos para o acompanharem em seu propósito. E o orgulho de Lúcifer destruiu seu esplendor. Sim, amada igreja. E hoje ele é conhecido como anjo caído por causa da sua prepotência, por causa da sua arrogância e por causa do seu ego. Lá em Provérbios 16, 18 vai dizer que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Você pode até mesmo estar se perguntando: então estou em pecado ao me orgulhar das minhas conquistas? Não. Esse tipo de orgulho é positivo. É a satisfação ao esforço e persistência que geraram frutos. Sim, amada igreja. Porém, o orgulho perigoso é aquele que exalta o ego, nos tornando soberbos, prepotentes, altivos, arrogantes e nos afasta de Deus. Teve início ali com Lúcifer, o anjo caído,
Mas na Bíblia podemos encontrar muitos outros personagens orgulhosos, como Naamã, Ezequias, Uzias, Beltesazar e até mesmo os fariseus. Sim, os fariseus eram homens arrogantes, prepotentes e orgulhosos, acima de tudo soberbos, entre outros, todos contaminados pelo orgulho. Devemos tomar muito cuidado, amada Igreja do Senhor, nos tempos de hoje, porque há muitas pessoas com coração assim como o de Nabal, sim, e o apóstolo Paulo vai nos alertar sobre isso lá em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, que vai dizer: sabe, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Sim, no versículo 5 vai dizer, olha, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. Devemos ter muito cuidado, amada Igreja do Senhor. Quantos homens e mulheres, assim como Nabal, estão hoje dentro das igrejas? Sim, nos dias de hoje. Porém, nós devemos ter mais cuidado ainda com nós mesmos. Agora eu deixo uma pergunta para mim e para você. Será que nós, se nós se examinarmos nesse exato momento, sim, nesse exato momento, como está o nosso coração? Será que não existe um pouquinho aí do nosso eu? Um pouquinho aí de avareza, de soberba, ingratidão, um coração irreconciliável, orgulhoso, ou mais amigo dos deleites do que amigos de Deus? Nós devemos ter muito cuidado e guardar o nosso coração no Senhor, assim como diz lá em Provérbios: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Porque muitas das vezes, amada igreja, nós estamos ali com a igreja de Laodiceia, devemos ter muito cuidado, dizendo: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Sim, amada igreja. E a palavra de Deus vai dizer que nessa igreja, Jesus Cristo está à porta batendo. Ele não estava mais no coração da igreja, mas sim do lado de fora. E essa igreja, diante dos olhos de Deus, o próprio Jesus vai dizer: olha, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Porém, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, porque diante de Deus ela era pobre, ela poderia ter a riqueza que ela tinha, mas diante de Deus, dos olhos do Senhor, ela era pobre. E roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, porque naquele momento ela estava nua diante do Senhor, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Porque ela poderia até estar vendo tudo, mas no espiritual ela estava cega. Está lá em Apocalipse capítulo 3, 17 e 18. Provérbios também vai dizer, olha, todo homem prudente age com base no conhecimento. Sim, todo homem prudente, ele vai agir conforme a palavra do Senhor, conforme o conhecimento na palavra de Deus. Mas o tolo expõe a sua insensatez. Nabal, com as suas atitudes e palavras, estava expondo claramente quem ele era. Provérbios também vai dizer que não vale a pena nem conversar com o tolo, pois ele desprezará a sabedoria do que você irá falar. Sim, amada igreja, tem pessoas que não convém nem a gente conversar, porque eles não vão dar ouvidos para aquilo que nós iremos falar. Nabal era um homem que ele não tinha amor com o próximo. Condições ele até tinha, mas não ajudava. E a palavra de Deus ela é bem clara, que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado.
E a palavra de Deus também vai dizer que se o nosso inimigo tiver fome, nós devemos dar o que comer para eles. E se tiver sede, nós também devemos dar de beber. Se a palavra de Deus fala que até o nosso inimigo nós devemos fazer o bem, amada igreja, imagine com o irmão, imagine com o servo do Senhor, imagine com a pessoa ali próxima de nós, a qual Nabal, Davi, quem era Davi? Um ungido de Deus, e ele se recusou a abençoar o ungido do Senhor. Palavra, amada igreja do Senhor. E também as suas palavras mostravam claramente a procedência de seu coração. Sim, lá em Mateus capítulo 12, o próprio Jesus vai dizer: como pode vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. As palavras de Nabal nos deixam bem claro do que o coração dele era cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio do seu eu. Porém, as palavras que saíram da sua boca, a palavra que saiu da boca de Nabal, amada igreja do Senhor, teve poder de encher o coração de Davi de ira. Ira essa que, se não fosse a intervenção de Deus através da vida de Abigail, a qual o próprio Deus teve graça da vida dela por ela ser uma pessoa humilde, Davi iria cometer um grande pecado. Porém, isso nós iremos ver na parte 4 de 1 Samuel capítulo 25. E encerrando, comparando Nabal com a parábola do rico insensato, que está lá em Lucas capítulo 12, versículo 19, 20 e 21, que diz assim: e direi à minha alma: alma, tens em propósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: tolo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que nós venhamos ser vigilantes, amada igreja do Senhor. E que quando Jesus Cristo voltar para nossas vidas, que nós não venhamos ser encontrados assim como Nabal, que nós venhamos verdadeiramente guardar o nosso coração no Senhor e guardar a palavra do Senhor em nossos corações. Amém? Gratidão a Deus e a nossos queridos irmãos em Cristo que acompanhou conosco a terceira parte do capítulo 25 de 1 Samuel. Que Deus abençoe grandiosamente a todos. Fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.